Belém do Pará. Agosto 1911. 2 meses após a fundação das Assembleias de Deus, aconteceu a primeira aula de escola dominical. Daí em diante, os estudos bíblicos aos domingos pela manhã tornaram-se rotina nos templos. Para incrementar o interesse pela palavra de Deus, os pioneiros começaram a elaborar e a imprimir as lições bíblicas. Em 1940, a fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus facilitou o processo de produção e tornou regular a impressão de revistas com lições da Palavra de Deus. Desde então, a CPAD é conhecida no Brasil e no mundo como a editora da escola dominical. Ela atua como promotora de novos currículos e formadora de um quadro de comentaristas composto de ensinadores hábeis e qualificados. Foi com essa vocação que o Conselho Administrativo da Casa, sob a presidência do pastor Túlio Barros, convidou, em 1974, o pastor Antônio Gilberto para formular e aplicar um curso de apoio a professores das classes bíblicas, o qual recebeu o nome de Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Escola Dominical, CAPED. O evento foi realizado entre 3 e 6 de julho, na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Um desafio. Então foi preciso oração, juntamente com minha esposa, e jejum, sem ninguém saber, e Deus nos deu. E foi realizado. E veja a surpresa que Deus nos fez. O Mensageiro da Paz publicou, e em julho de 74 tivemos em São Cristóvão, da Assembleia de Deus, 100 e poucos alunos vindo dos pontos mais distantes do Brasil. Como é que eles chegaram, não sei. Foi um milagre de Deus, né? Uma bênção de Deus. O CAPED foi uma inauguração da educação cristã entre os pastores e as igrejas. De formas que o CAPED causou um impacto positivo na mente e no coração do povo de Deus, aonde quer que fôssemos. Para o professor e pastor Gilberto Malafaia, o sucesso do curso sempre esteve no conteúdo. Não só era uma ministração espiritual agradável, não é? Autenticamente bíblica, autenticamente pentecostal, autenticamente assembleiana, de formas que o CAPED causou excepcional impacto e alegria do povo. Atuaram como professores os pastores José Pimentel de Carvalho, Gesiel Nunes Gomes, João de Oliveira, Lawrence Olson e os professores Antônio Gilberto, Albertina Lima Malafaia, Cileia Barros e Helena Barata Figueiredo. A professora Albertina Malafaia recorda as dificuldades enfrentadas. A distância, sabe, mãe de família, deixar a casa, deixar os filhos, tudo isso era trabalhoso para nós. A professora Helena Figueiredo conta como foi a estreia dela diante da igreja. Ela ainda atua no CAPED. Eu era muito nova, ainda sem experiência, e nós nos sentimos com muita responsabilidade de transmitir aquelas disciplinas que faziam parte do manual Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Escola Dominical, do pastor Antônio Gilberto, para aquele auditório tão seleto. Para a primeira edição do CAPED, o pastor Antônio Gilberto reuniu em apostila as pesquisas que ele fez sobre a escola dominical durante as viagens realizadas como militar pelos continentes. E aqueles subsídios que foram colhidos naquelas viagens para o exterior, juntamente com as experiências do Brasil, deram origem à primeira edição do Manual da Escola. Eu trabalhava na CPAD já como digitador, linotipista, digitador. Tive o privilégio também de ser o digitador do primeiro manual do CAPED, que foi realizado em 74. E participei do CAPED como secretário lá improvisado. Eu quero confessar
que eu uso constantemente o manual do CAPED, até hoje, e que me valeu muito, que nessa época eu era também professor de escola dominical. Então, eu tive esse grande privilégio. A apostila transformou-se no Manual da Escola Dominical. Best-seller com mais de 182 mil exemplares vendidos. Em 2014, uma versão atualizada foi preparada para a celebração dos 40 anos do curso. O primeiro CAPED reuniu e inspirou inúmeros professores leigos na área de educação. E eu era professora, mas não tinha ainda essa formação, não era formada, porque quem me chamou para dar aula foi Jesus. E eu comecei a dar aula porque eu senti desejo de evangelizar as crianças. Então, quando teve o primeiro CAPED, foi uma coisa assim maravilhosa. Valdete Santana tem 69 anos de vida. Deste tempo, ela tem dedicado 50 anos ininterruptos à escola dominical. Até hoje, Valdete guarda o que aprendeu. Nós adquirimos esse manual. E este manual, até hoje eu uso ele. A professora descobriu no ensino cristão uma fonte de realização. Engraçado que eu fiz concurso 2 vezes para a escola normal, mas não passei, não consegui passar. Agora, a escola dominical, Jesus me aprovou. Até Jesus me levar, eu vou dar aula na escola dominical. Professores formados também aprimoraram conhecimentos no curso promovido pela CPAD. No meu caso, o que me influenciou mais é que eu sou professora. Então, sempre fui professora. E eu queria, espiritualmente, melhorar a minha condição de professora. As matérias foram passadas para nós, matérias bíblicas, das quais nós precisávamos ouvir. Então veio completar aquilo que faltava num professor. Mesmo que a gente já tivesse pedagogia, ou alguém que já tivesse um outro curso, mas biblicamente falando, faltava alguma coisinha e o CAPED veio completar. A professora Albertina Malafaia recorda os avanços na Assembleia de Deus, depois do primeiro curso. Foi muito importante porque aquele primeiro CAPED se deu em São Cristóvão, numa ocasião em que muitos pastores, diretores, presidentes estavam presentes. Olha, o que mais marcou foi o interesse que começou a brotar. Porque se antes não queriam que mulheres falassem na igreja, agora eles já nos chamavam, já nos convidavam para dar aula. E era um número grande de alunos para o CAPED. Depois da primeira edição do CAPED, igrejas de todas as regiões do país hospedaram o curso. Ele começava numa segunda-feira pela manhã e era realizado durante uma semana na época de férias. Atualmente, acontece de quarta a sábado. Na gestão do diretor executivo da Casa Publicadora, Ronaldo Rodrigues de Souza, o CAPED ganhou impulso e reestruturação. O primeiro curso fora do Brasil aconteceu em 1998, em Moçambique. 2 anos depois, foi a vez de Nova York receber o curso. Em 2005, a Assembleia de Deus no Médio Amazonas hospedou o CAPED entre os índios. Até o fim de 2013, foram 98 edições do CAPED realizadas. No passado, nós estávamos abrindo caminhos, sabe? Desbravando caminhos, porque era um trabalho novo, uma coisa nova, uma iniciativa nova da Casa Publicadora. O conteúdo eu queria melhorar, então o CAPED veio naquela época, sabe, na hora para preencher o que precisava em mim. As alunas, o que elas estão vendo, elas gravam mais. Eu estou usando o que eu aprendi no CAPED. O CAPED foi inovador. Nós somos os pais do CAPED, mas eu me sinto feliz em saber que tem pessoas com o mesmo amor, com a mesma disposição, com o mesmo interesse em continuar essa obra que nós começamos. Isso aqui é uma prova
Isso aqui é muito bonito. Foi uma festa maravilhosa. O último levantamento feito dá uma média de uns 47 mil concluintes. Graças a Deus por essa sementeira, graças a Deus pelos frutos produzidos, a Deus toda a glória. Eu amo a escola dominical. CAPED, 40 anos instruindo para toda boa obra.